De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, tem muitos assuntos importantes para a gente tratar nesse conteúdo aqui. Alguns bastidores sobre a irritação de Luiz Castro com o vazamento de informações. O português tá maluco, tá procurando o X9 dentro do ambiente do Grêmio e inclusive fez algumas mudanças importantes no ambiente, no dia a dia do tricolor. Também quero tratar aqui da situação de Cuéllar, algumas informações dos bastidores, um diagnóstico que o Grêmio chegou sobre a situação deste atleta. Ele fica? Ele vai sair do Grêmio? Vou dar aqui algumas tintas para vocês também, porque eu apurei algumas coisas nas últimas horas. E a barca de saídas. Lucas Esteves está indo rumo ao México e Carbajo está rescindindo o seu contrato. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, o canal tá de volta, tem vídeo de Grêmio Inter todo dia e para você saber o exato momento em que sai o vídeo, tem que estar inscrito e com o sininho ativado, porque você vai receber uma notificação aí no seu celular assim que o vídeo estiver no ar. É só isso que eu peço. São mais de 20 mil inscritos, eu agradeço a todos e vambora, vamos pra cima, vamos por mais. Vamos começar falando aqui nesse vídeo sobre essa barca de saída que tá hoje tomando cada vez mais corpo, né, no elenco do Grêmio. Já teve jogador que saiu, já teve, né, rescisão do Gemerson, o Camilo saindo, a situação do João Lucas que também foi repassado e agora os dois novos jogadores que estão deixando o Grêmio, um deles está no elenco, mas está saindo, que é o Lucas Esteves. Na verdade, ele já tinha sido, né, comunicado de que não faria parte dos planos. Tanto é que o Grêmio buscou o Caio Paulista, né? Mas a questão agora é que o Grêmio está conseguindo recolocar esse jogador no mercado. Ele está indo para o Atlético San Luis, do México, o clube onde jogou o Rodrigo Dourado, né, depois que saiu do Inter, e onde está atuando hoje o João Pedro Galvão, centroavante ex-Grêmio. A negociação é por empréstimo, este empréstimo deve ter duração de 1 ano até o fim desta temporada, e pela informação que eu apurei, a tendência, isso está sendo fechado ainda, né, os últimos detalhes do negócio, a tendência é que o Atlético San Luis pague todo o salário do Lucas Esteves. Até porque o mercado mexicano é um mercado que movimenta muitos valores, é um mercado que tem muito dinheiro. E aí o clube mexicano deve pagar todo o salário do Lucas Esteves nessa negociação. Um outro ponto importante aqui para a gente tratar é a rescisão de contrato do Carbajo. O Carbajo, hoje, ele tem vínculo com o Grêmio até o fim do ano, ele está no Uruguai e está sendo multado pelo Grêmio desde o início da temporada, porque o Grêmio contava com a reapresentação do Carbajo. Ainda que ele não estivesse nos planos, ele é jogador do Grêmio, ele tem contrato e ele não se reapresentou com o elenco. Em nenhum dia ele esteve em Porto Alegre. E o Grêmio, inclusive, anunciou que o jogador estava sendo multado. O Grêmio falou sobre isso publicamente. E o jogador, até então, não apareceu em Porto Alegre. E não é a primeira vez. No ano passado, quando ele voltou da MLS, né, do New York Red Bulls, antes de ir para o Portland Timbers, também da MLS, ele não quis jogar pelo Grêmio, né? Ele ficou num hotel, mal treinava e disse que não jogaria pelo Grêmio. Aí o Grêmio emprestou ele para o Portland Timbers, ele chegou lá, rompeu os ligamentos, não tem condições de atuar nesse momento e aí voltou para a América do Sul para fazer o tratamento. O contrato de empréstimo no clube norte-americano terminou e o vínculo dele volta a ser reativado com o Grêmio. A questão aqui é que agora o Grêmio está discutindo e avançando por uma rescisão amigável do contrato do Carbajo, que, repito, vai até o fim do ano e o Grêmio vai ter que pagar essa conta aí, tentando essa rescisão amigável com o jogador, que vai abrir mão também, certamente, de parte de valores, até porque não quer jogar pelo Grêmio, né? Não tem mais interesse em atuar pela equipe tricolor. Bom, vamos falar então nesse vídeo também sobre o Cuéllar. Se 2 jogadores saíram, o Cuéllar ele tem chance de sair, mas eu não diria que essa é a tendência de momento. Primeiro porque antes do jogo contra o São José, e preciso pontuar aqui o jogo contra o São José porque o Cuéllar foi muito criticado mais uma vez, né, por uma atuação com a camisa do Grêmio. Mas antes do jogo contra o São José, o Rodrigo Oliveira trouxe uma informação de que o Cuéllar foi procurado pela direção do Grêmio, pelo Paulo Pelaipe, para conversar sobre o futuro. E a versão passada pela direção é de que o Cuéllar é um jogador importante para essa temporada, que o Grêmio conta com ele. Essa é a versão do Grêmio passada ao jogador antes do jogo contra o São José.
Não tenho aqui uma atualização se isso alterou alguma coisa, né, depois do jogo contra o São José, mas essa é a informação mais recente sobre isso. Eu tenho que acrescentar aqui duas informações super importantes. A primeira do Jeremias Werneck, de que ele consultou uma fonte que já tinha passado para ele alguns incômodos, né, do Grêmio em relação ao comportamento do Cuéllar no passado, e o Jeremias, neste ano, perguntou, e aí, como é que tá o Cuéllar? E a resposta foi a mesma coisa do ano passado. O comportamento dele estava incomodando a direção do Grêmio e pessoas no ambiente do Grêmio. E isso, segundo essa mesma fonte, é mais ou menos a mesma postura do Cuéllar nessa temporada, em 2026. E eu tenho uma informação aqui para dividir com vocês que eu apurei nos últimos dias de 2025. Eu perguntei para uma pessoa, e aí, o que aconteceu? Uma pessoa do Grêmio, muito influente no ambiente do Grêmio. E aí, o que aconteceu com o Cuéllar no ano que ele não conseguiu deslanchar? E essa pessoa me disse, eu vou buscar aqui, porque eu tenho nas minhas anotações, a frase para passar exatamente o que me foi dito. Abre aspas para essa fonte do Grêmio. Ninguém entende bem o que acontece com ele. Ele não teve lesões graves, mas demora demais para se recuperar e para evoluir. E se vocês lembrarem, ao longo do ano de 2025, o Grêmio fez processos de recuperação, né? Processos especiais para que o Cuéllar voltasse a jogar. No Super Mundial, aí ele fica fora do jogo da Recopa contra o São José, porque ele volta a sentir uma dor muscular. Eu me lembro de fazer uma entrevista com o preparador físico do Grêmio, naquele momento, o Flávio de Oliveira, que ele disse, olha, a gente está sentindo, assim que começou, né, a parada para o Super Mundial, na verdade, naquela janela antes do jogo contra o Corinthians, ele diz assim, olha, o Cuéllar está se sentindo mais forte, mais potente. E isso o Grêmio realmente sentia. A questão é que o Grêmio não entendeu como é que um jogador que está mais forte, está mais potente em 2025, não consegue evoluir e ter uma sequência. Joga 2, 3 jogos e sente de novo. Era esse o dilema, né, que o Grêmio entendia que acontecia com o Cuéllar. Inclusive uma pessoa me disse, olha, o Amuso fez a mesma coisa. O Amuso também passou por processo de reabilitação física, de uma preparação especial, e ele rendeu, ele deu resultado. Ele conseguiu melhorar muito o tipo de jogo dele, o desenvolvimento dele, na comparação com o que era a primeira parte do ano, a partir de um trabalho com a mesma comissão técnica, com os mesmos métodos. Então, funcionou para um e não funcionou para outro. E o Mano Menezes, inclusive, ele dá uma frase também, numa entrevista para mim, na Rádio Gaúcha, na época, que ele diz assim, o Cuéllar me disse o seguinte, ele nunca treinou nos últimos 2 anos trabalhos de força como ele está fazendo nas últimas 2 semanas, que era o período ali de pausa do Super Mundial, o período do meio do ano. Então, assim, o Grêmio entende que fez trabalhos físicos com o Cuéllar, fez o que tinha que fazer em 2025 e o jogador não evoluiu. Sentiu fisicamente, mesmo sem ter graves lesões, demorou para se recuperar, então é uma condição do atleta. E a partir daí é que fica essa dúvida sobre o que será o ano de 2026. Antes do jogo contra o São José, o Grêmio disse ao atleta que conta com ele. Ele é um dos maiores salários do Grêmio, na casa do 1 milhão, e é difícil de recolocar esse atleta num outro mercado, pelo menos por hora. E o Grêmio ainda está avaliando essa situação com mais atenção, com mais detalhamento. Para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o Luiz Castro. Ele está muito irritado com o vazamento de informações. O time contra o Avenida vazou, o time contra o São José vazou praticamente todo, e outras informações de negociações, a busca do Grêmio no mercado, essas questões todas que vazam irritam muito o Luiz Castro. Mas o que mais irrita é time, o que mais irrita é a escalação. E por isso, essa informação foi trazida pelo Rodrigo Oliveira, o JB Filho tem outros detalhes que eu vou fazer um resumo aqui para passar para vocês. E eu ouvi algumas coisas também, alguns detalhes sobre isso também, mas o macro das informações é do Rodrigo e também do JB. O Luiz Castro está muito irritado com o vazamento das informações e ele tem alterado algumas coisas até do dia a dia do Grêmio. O Grêmio, para quem não conhece o CT, tem 2 campos, 2 gramados que ficam logo atrás do prédio administrativo. Então imaginem vocês, os 2 campos, eles são acompanhados de perto por quem está dentro das salas
de boa parte das salas do administrativo. Tem a sala do departamento de futebol, a sala do vice de futebol, do executivo, todas elas têm janelas viradas para esse gramado. E tem algumas outras salas que também têm essas janelas apontadas para o campo. E tem uma sala de convivência, né, onde acontecem os churrascos lá, a confraternização do grupo, também tem uma janela para o CT. Tô dando esse detalhamento para dizer e explicar por que o Luiz Castro, por exemplo, tem pedido, ordenado, que as persianas dessas janelas fiquem fechadas nos treinos em que ele trabalha o time, que ele trabalha a estratégia. O número de pessoas circulando no ambiente do gramado, do campo, foi reduzido. A informação do Rodrigo é que 2 pessoas foram tiradas desse ambiente. Não, e é importantíssimo dizer isso, não que elas sejam o X9, não que elas tenham sido identificadas, apontadas pelo Grêmio como aquelas pessoas que estão vazando informação, mas é porque já tem outras pessoas que fazem a função delas e aí o Grêmio realocou um cinegrafista e um dos assessores de imprensa. O cinegrafista para trabalhar com o feminino, na maior parte do tempo, e o assessor para dar expediente na arena. Então eles continuam empregados do clube, eles não estão vazando informações por esse diagnóstico do Grêmio, mas para ter menos gente, pode ter um assessor só e uma outra pessoa para fazer imagem, não precisa 2 na visão do Luiz Castro. Então, teve mais gente pelo que eu sei, mas eu não consegui descobrir quais eram os cargos ou quais eram essas pessoas. Mas teve mais gente que ficou com o acesso restrito para o gramado para que o Luiz Castro tente controlar mais esse fluxo de informações, especialmente a respeito das escalações. Gente, chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, tem muita informação importante, tem muita coisa apurada aqui e a gente tem que esclarecer isso para vocês nos mínimos detalhes, né? O máximo possível para vocês ficarem bem informados. E aí, esse vídeo até ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é porque tem muita informação, dá trabalho, e aí a gente tenta passar tudo aqui, tintim por tintim. Repito, sininho ativado, porque todo dia tem vídeo, e aí você fica sabendo exatamente quando a gente está de volta aqui no canal. E pode ser a qualquer momento. Valeu?